De bate-papo agora, Dr. Luciano Miller, ortopedista, vai falar para a gente sobre um problema corriqueiro, né? Muitas pessoas sofrem com hérnia de disco. Dr. Luciano, seja bem-vindo novamente aqui ao Vivo Esporte. Bom dia. Pô, eu que agradeço aí estar no seu programa, estar aí participando. Para mim, eu fico sempre feliz aí. Você é um cara que eu acompanho nas mídias sociais e você sempre ativo, não só apresenta o programa de esporte, mas também é um grande esportista. Vê você jogando tênis lá, eu percebo aí que você está no programa certo, né? Eu sou apaixonado realmente pelo esporte, viu, doutor Luciano? Eu gosto muito e é muito bom quando você fala daquilo que você vive, né? Agora, doutor Luciano, vamos falar de uma área que você entende muito e muito mesmo, que é a parte da coluna, né? Todos sabemos e já ouvimos falar sobre a hérnia de disco, mas muitas pessoas não sabem o que é a hérnia de disco, doutor Luciano. Olha, o disco, na verdade, o disco é como se fosse um colchão de gel, tá? Ele tem uma parte por fora que é uma rede, tipo um entrelaçamento de colágeno, e dentro um gel. Imagina um chiclete Bubalu, que tem aquele gel no centro, tá? Certo. Que é uma definição de hérnia, para entender a definição de hérnia. Hérnia é tudo que sai para fora do limite normal da nossa anatomia. Por isso que não tem só hérnia de disco, tem hérnia inguinal, hérnia umbilical, hérnia de hiato, tem vários tipos de hérnia. Hérnia incisional depois de uma cirurgia, e tem a hérnia de disco. A hérnia de disco é quando rompe essa membrana em volta do disco, né, chamado ângulo fibroso, e sai para fora esse conteúdo do gel, indo de encontro com a raiz nervosa. Isso é hérnia. É como saísse para fora alguma coisa do limite normal. É como, imagina um pneu de um carro, como aquela bolha que sai para fora, Sim. quando estoura. Isso é a hérnia, saiu para fora do limite normal onde deveria estar. E o que causa essa dor? Quando essa hérnia, nesse pleonasmo vicioso de sair para fora, ela atinge alguma medula, ela atinge o nervo ciático? Como é que funciona isso, objetivamente falando mesmo? É. Isso é uma excelente pergunta. É uma pergunta no dia a dia do consultório. O paciente, quando chega com uma hérnia de disco no consultório, a primeira pergunta que ele faz, o que causou a hérnia, né? O que eu fiz de errado para causar a hérnia? Daí eu sempre explico que a hérnia, assim como todas as doenças, são determinadas por dois fatores. Um é a nossa genética, né? Imagina que o disco é um entrelaçamento de colágeno. Então, se esse colágeno tem entrelaçamento de fibras mais fortes ou menos ou mais fracas, isso é determinado geneticamente. É como se comprasse uma camisa e você tem tecido, você compra a camisa, lava, 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 nunca estraga. Tem tecido que você compra, lava duas vezes, fala que porcaria de tecido, já esgarçou. Isso é determinado pelo fio. Na nossa coluna disco é a mesma coisa. Esse colágeno, esse entrelaçamento é determinado geneticamente. Essa é uma parte. A segunda parte é seu estilo de vida. E é isso que a gente consegue mudar e melhorar e prevenir. O estilo de vida para uma área de disco? Sobrepeso, sedentarismo. Olha que coisa importante. Sedentarismo, você fala no canal de esporte, tem que manter atividade física, porque a gente sabe que a nutrição do disco ela vem por atividade, vem por pressão. Que mais? Também exercícios extenuantes, tem período de descanso. Você não repousa, todo dia faz muito exercício. Isso também é demais, também acaba causando mais lesões. Sobrepeso, tabagismo, traumas. Então, resumindo, a genética, realmente a gente herdou, esse tecido pode ser mais fraco ou mais forte. Agora, o estilo de vida, que são os fatores, chamados fatores ambientais, esse a gente pode ajudar para minimizar a chance de ter uma hérnia. Daí, tendo a hérnia, o que acontece? Extravasa o disco tem substâncias que irritam o nervo, e quando vão de contra o nervo, causa uma inflamação nesse nervo, daí dando toda essa questão da dor, que pode ser uma dor tão leve, ou pode ser uma dor muito, muito forte, que precisa até de cirurgia. Agora, doutor, o fortalecimento, a gente está falando da prevenção da hérnia de disco e tratamento também, o fortalecimento abdominal pode ajudar bastante também aí no não aparecimento dessa hérnia de disco? Sim, não, com certeza, você falou muito bem, assim, esse é o fundamental. Para entender a importância do fortalecimento, vamos voltar um pouquinho à nossa história. Se você pegar uma coluna de qualquer animal, ele é um C longo, ele não tem as curvaturas, a lordose, a cifose, tudo. Quando ele virou bípede, começou a caminhar, a coluna, para não cair para frente ou para trás, ela adquiriu as curvaturas.
Então, a pressão nos discos, de cima para baixo, aumentou bastante no disco, nas articulações, na musculatura. Só que antes a gente morava no campo e fazia muita atividade física, então eu tinha uma boa musculatura da coluna que protegia essa coluna. Sim. Só que quando a gente foi para morar nas grandes cidades, e agora realmente muito mais grande esse problema, a gente virou mais sedentário, fica mais tempo sentado. Então a gente perdeu essa musculatura de suporte da nossa coluna. Então a pressão no disco, das articulações aumentaram bastante. E isso, com isso, as lesões na coluna aumentaram bastante, porque pressiona mais o disco, causa microlesões e começa a ter o problema de dor lombar, até evoluir mais difícil. Então, qual que é a prevenção? É o que você falou muito bem. É fortalecer em volta da coluna, fortalecer o nosso, que a gente chama o nosso core abdominal, trabalhar a postura para proteger a nossa coluna. Então, assim, se você quer realmente viver bem, fazer atividade física e continuar sem ter dor nas costas, você tem que proteger ao máximo a sua coluna. E quanto mais esporte, ou mais você precisa da sua coluna, você precisa fortalecer mais essa musculatura. Hoje em dia a gente vê pessoas passando 8, 10 horas sentadas, ela tem que fortalecer a coluna para evitar essa sobrepressão nas estruturas, né, no disco, nos ligamentos, nas articulações e evitar dor. Então, esse fortalecimento do core é extremamente importante. É o principal para prevenir a dor nas costas. E você entrou num assunto importante também, doutor Luciano, que é o lance do home office, né? Isso já era uma prática que vinha começando a acontecer no Brasil e, em função da pandemia do coronavírus, se tornou algo corriqueiro. Muitas pessoas hoje trabalham em home office, mesmo pós-pandemia, creio que muitas pessoas não voltarão a trabalhar em escritórios, continuarão em casa. E aí vem aquele relaxamento, né, de você estar sentado na sua casa de qualquer forma. Isso pode ser extremamente prejudicial para a coluna e muito facilitador também para o aparecimento de uma hernia de disco, né, doutor? Sim, sim, com certeza. Na verdade, imagina assim, os escritórios passaram 2, 3 décadas se adaptando para a melhor ergonomia dos funcionários. Então, houve um desenvolvimento nos escritórios, às vezes companhias de cadeira, mesa, teclado, e tem muitas empresas grandes que tinham profissionais que ajudavam na ergonomia, no estudo. De repente, com o instalar dos dedos, a gente se viu dentro de casa, trabalhando na mesma rotina que trabalhava nos escritórios, e chegamos em casa como estava a nossa casa. Cadeiras inadequadas, móveis inadequados para a altura do computador, tudo isso sem adaptação. Então, o que aconteceu? Posturas ruins, sobrecargas na coluna, isso começou a gerar mais dor nas costas. Também, o home office, que ele trouxe? Trouxe isolamento, então você fica mais tenso, mais isolado, então gera tensões, contraturas musculares, gerando também dor. E também quando você fica ansioso devido a toda essa questão do Covid, a questão de emprego, tudo que te passou, né? Foi um ano muito difícil. Também gera tensões, mais contraturas musculares. Então, somando tudo isso, as tensões do trabalho, o pensamento no futuro, a questão da ergonomia, de má posição, realmente a gente acaba levando essas dores crônicas que a gente tem observado, ou está tendo uma epidemia paralela de dor nas costas. Agora, para a gente pensar o que a gente pode fazer para minimizar isso, umas dicas bem simples. Ter uma cadeira que tem apoio nas suas costas, apoie todas as suas costas. Se tiver não com um apoio adequado, uma coisa simples é colocar um pequeno travesseiro na região lombar e até em ponto das costas, uma toalha enrolada. Também, a altura do computador, tentar manter, colocar um livro embaixo, os olhos na posição reta, não fletir muito a cabeça, nem estender muito a cabeça, mantê-la mais reta, para não forçar os ligamentos, o disco, as articulações. E também, super importante, é você apoiar o seu antebraço quando estiver digitando. Por quê? Porque apoiando ele, você relaxa o antebraço, o cotovelo, o ombro e até a musculatura do trapézio. Então, isso também é importante. Alguns cuidados para evitar essa sobrecarga na musculatura das costas, dos braços, e com o tempo geram dor. Muito E a bem. última coisa é fazer pausas a cada 30 minutos, a cada 40 minutos, fazer um alongamento, tudo.
E falando de programa de esporte, né? Realmente não esquecer da atividade física. A atividade física é extremamente importante para evitar dor Sim. nas costas. Agora, doutor, eu acho importante, a gente falou agora da prevenção. Agora vamos falar do caso que apareceu. O nosso amigo, a nossa amiga está acompanhando a gente aí e fala, pô, eu estou com hérnia de disco. E aí vem o grande X da questão. Quando se operar hérnia de disco e quando não se operar? Por que eu te faço essa pergunta? Porque há uns 12 anos atrás eu tive esse problema de hérnia de disco L5, S1 e eu fui em 3 médicos, né? E a gente, vamos operar, vamos tentando. E uma dor assim, a gente diz até no interior, não sei se usa esse termo aqui em São Paulo, que a dor, ela irradiava atrás da perna aqui no nervo ciático, que era horrível. E não tem posição. Qualquer lugar que você fica deitado dói, você fica em pé dói, sentado dói. O único lugar onde eu não sentia dor era quando eu estava na piscina, porque eu acho que não tinha pressão atmosférica, era menor a pressão atmosférica, então eu não sentia tanta dor. E aí eu acabei fazendo um tratamento, não precisei operar. Depois desse tratamento eu fiz fortalecimento abdominal e eu nunca mais senti esse problema. Mas a gente fica naquela, opera ou não opera? Porque essa operação de hérnia de disco, para muitas pessoas, é uma coisa assim extremamente preocupante. E hoje em dia a tecnologia facilita muito para que isso não seja tão preocupante para o paciente, né, doutor? Ou estou enganado? Sim, não, está extremamente correto, né? Você viveu isso, você sabe o quanto dói, né? A intensidade que a dor do hérnia de disco. Mas a boa para todos os seus telespectadores é que mais de 90% dos casos não há necessidade de operar. Tá? Legal. Quando a gente opera um paciente com hérnia de disco? Quando o paciente tem déficit progressivo, começa a perder força progressivamente, tá? Quando o paciente começa a ter alguma disfunção urinária, algum tipo de uma caldequina. A perna fica dormente até às vezes, né, doutor? A perna chega a ficar dormente de algumas pessoas, né? Sim, sim. Mas esses quadros de dormência, de dor, sem perda de força, você pode ir acompanhando, tá? Entendi. Sem necessidade de você operar. Quando você opera, quando a dor realmente é intratável, quando as recidivas são muito frequentes, por exemplo, no seu programa de esporte, um atleta de alta performance, você acaba indicando mais cirurgia para resolver mais rápido o caso dele do que um esportista mais leve ou mais sedentário, faz um esporte 2 semanas, você vai levando, tá? Mas tem que pautar mesmo, extremamente importante, isso eu falo sempre, na hora de indicar uma cirurgia, você colocar no lugar do paciente. Você fala, eu faria isso com um parente meu, se eu tivesse essa hérnia, eu operaria em mim. Daí você começa a ir pelo caminho correto, sabe? Se você está fazendo em você, ou num familiar seu, que você faria num paciente, eu acho que começa a entrar realmente, indicar corretamente. Olha, doutor, Agora, quanto à cirurgia... eu quero te parabenizar por essa analogia que você fez agora, porque eu acho muito importante isso. Às vezes seria mais fácil você já fazer uma intervenção cirúrgica no paciente para não ter tanto trabalho, mas não. Esse lance que você comentou agora de você investir na pessoa e falar, vamos tentar até o limite para não precisar operar, que foi o que eu fiz há 10 anos atrás. Eu sofri durante 3 meses com isso porque eu lutei para não fazer a cirurgia, que o meu médico teve uma postura muito parecida com a sua. Eu achei que valeu a pena porque eu não precisei passar por essa intervenção. E esse lance de se colocar no lugar de alguém, será que eu faria em mim se fosse preciso? Eu achei fantástico isso, viu, doutor? Parabéns de verdade, viu? Sim, obrigado. Mas eu acho que é isso que tem que ser. A medicina tem que ser cada vez mais humanizada, né? A tecnologia, no início, trouxe muito o afastamento do médico do paciente. E hoje em dia, aqui, a gente vê o retorno da humanização do paciente. Eu acho que isso é extremamente importante, esse retorno de você deixar a medicina mais humana. É isso que nós estamos precisando e está realmente essa geração mais jovem, e realmente os hospitais, como o hospital que eu trabalho, o Hospital Albert Einstein, tem uma preocupação da humanização do atendimento médico. E quanto à cirurgia, daí sim, a cirurgia, quando a gente falar em cirurgia de coluna para hérnia de disco, avançou muito, assim. A gente precisa fazer umas incisões grandes, escolamento da musculatura. Hoje a gente consegue fazer a mesma cirurgia por cortes minúsculos, por microscópio, por como fazer uma endoscopia, como fazer isso por vídeo. Então, a agressão da cirurgia é menor, o resultado, a recuperação do paciente é bem melhor. Mas mesmo com as indicações e as cirurgias muito menos invasivas, você tem que sempre respeitar
o tempo do paciente. Tá certo. A gente sabe que a hérnia de disco, imagina assim, acontece duas coisas na hérnia. Por que você melhorou? Porque, assim, a hérnia de disco, ela causa, primeiro, uma inflamação no nervo. Irrita o nervo. E isso a gente sabe que com 1, 2, 3 meses, essas citocinas inflamatórias do disco vão melhorar e vão realmente diminuir a inflamação e você vai melhorando. Agora, quando é efeito compressivo, seu disco, que nem uma lava que sai do vulcão e desce, essa lava endurece e daí fica pressionando o nervo, são os casos que não melhoram. Mas quando a gente vai saber se é só uma irritação química ou é um fragmento realmente que está machucando o nervo, que endureceu e apertou? Com o tempo, assim, mais de 3, 4 meses. E a maioria das hérnias, a dor é só pela irritação do nervo, irritação química que a gente chama. Certo. Então, assim, tem que esperar o tempo, porque 90% dos casos, com o tempo, melhora. O meu caso valeu a pena ter esperado. Doutor Luciano, o seu Instagram, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, é Doutor Luciano Miller. Tá ali em cima já. É doutor ponto? Não, doutor Luciano Miller, só isso, né? Tá certo. Luciano Miller. Doutor Luciano, quero te agradecer. Pode falar. Não, é isso. Eu que agradeço aí estar no seu programa. E realmente, o Instagram também está crescendo. Eu estou vendo lá que você colocando tênis lá, cada vez está indo mais gente acompanhando. Né? Eu vou pedir para a produção do nosso programa, para o Stefano, para o Rodrigo, entrar em contato contigo para a gente trazer um outro tema aqui no programa, que é no lance do ciclismo, né? Que o ciclista fica muito agachado assim. Eu quero saber se isso traz problema na coluna para o ciclista ou não. A gente vai deixar para uma próxima pauta, tá bom, doutor? Muito obrigado pelo bate-papo com a gente aqui, viu? Obrigadão aí pela oportunidade aí. Seu programa realmente é muito legal aí. E eu acompanho também seu programa e realmente parabéns aí pelo que você tem feito. Valeu, doutor. Forte abraço. Obrigado.